Você está prestes a ouvir sobre algo que talvez já tenha percebido, mas preferiu ignorar. Uma verdade que desliza pela sua timeline todos os dias, camuflada entre vídeos engraçados, tendências virais e sorrisos treinados para a câmera. Uma verdade que envolve rostos jovens demais para entenderem o que estão vivendo e um público velho o suficiente para saber o que está consumindo. Hoje, vamos falar sobre a adultização de jovens nas redes sociais. E se você tiver coragem de permanecer até o final desta reflexão, talvez nunca mais olhe para o mundo digital da mesma forma. No silêncio da madrugada, quando as notificações diminuem e as telas descansam, existe um rastro invisível de conteúdo que foi produzido ao longo do dia. Fotos cuidadosamente editadas, vídeos coreografados, olhares ensaiados para conquistar curtidas e seguidores. Muitos desses conteúdos não são feitos por adultos, mas por crianças e adolescentes treinados e moldados para parecerem mais velhos, mais sedutores, mais vendáveis para uma audiência faminta. Talvez a pergunta que deveríamos fazer não seja por que eles estão fazendo isso, mas sim quem está incentivando. Porque nenhum adolescente nasce sabendo como acentuar traços do rosto para parecer mais velho, ou como usar certos gestos e expressões para gerar um impacto específico em quem assiste. Isso é ensinado, incentivado e muitas vezes monetizado. Se voltarmos algumas décadas, veremos que a infância já foi vista como um território sagrado, um tempo de descobertas lentas, brincadeiras despretensiosas e curiosidade ingênua. Mas no cenário digital, essa fase da vida está sendo comprimida, acelerada e vendida em pequenas doses de atenção. Plataformas que se alimentam de engajamento não distinguem idade ou intenção. Para o algoritmo, tudo que gera cliques é combustível. É aqui que mora a parte mais sombria dessa história. Não estamos falando apenas de exposição, mas de uma transformação profunda e silenciosa na forma como jovens se percebem e são percebidos. A cada foto postada, a cada desafio aceito, a cada dança inofensiva, carregada de gestos adultos, um pedaço da infância é deixado para trás, e muitas vezes ela nunca volta. E por mais incômodo que seja admitir, todos nós fazemos parte desse ciclo. Nós que assistimos, curtimos, compartilhamos. Nós que comentamos, mesmo que para criticar. Nós que alimentamos a engrenagem que transforma a juventude em mercadoria. Talvez o que mais doa seja perceber que por trás de cada vídeo que viraliza, pode haver um roteiro escrito por adultos que sabem exatamente o que estão fazendo. E que, em muitos casos, não se importam com as consequências emocionais ou psicológicas daquele jovem, desde que as métricas continuem subindo. A pergunta que ecoa silenciosa é: quando olhamos para essas postagens, vemos apenas entretenimento, ou conseguimos enxergar o preço invisível que está sendo pago? Imagine crescer em um mundo onde cada gesto seu pode ser capturado, editado e publicado para milhares ou milhões de estranhos. Onde cada reação, cada comentário, cada curtida molda a forma como você se enxerga. Agora imagine que isso acontece não aos 25 anos, quando você já tem algum controle sobre quem é, mas aos 12, aos 10 ou até antes. A adultização digital não rouba apenas a infância, ela reescreve a identidade. Um adolescente que vê que seu vídeo mais curtido é aquele onde posa de maneira mais sugestiva, ou usa uma fala com duplo sentido, aprende rápido que isso é o que funciona. E quando algo funciona no universo das redes, a repetição é inevitável. A aprovação se torna viciante, e como qualquer vício, exige doses cada vez mais fortes para gerar o mesmo efeito. O problema é que o cérebro em desenvolvimento não está preparado para lidar com essa dinâmica. A validação instantânea, vinda de milhares de desconhecidos, cria um condicionamento emocional perigoso. A ideia de que o valor pessoal está diretamente ligado à reação alheia. Um dia com menos curtidas pode parecer uma derrota. Um comentário maldoso pode se tornar uma cicatriz que nenhum filtro consegue apagar. E quando olhamos para os bastidores, a história fica ainda mais perturbadora. Muitas vezes, por trás da câmera,
existe um adulto orientando, não um guia preocupado com a saúde emocional daquele jovem, mas um produtor interessado em números. Pode ser um parente, pode ser um empresário amador, pode ser qualquer um que tenha percebido que nas redes juventude e aparência madura vendem, e vendem muito. Há casos em que a criança ou adolescente nem mesmo entende as conotações do que está fazendo. Para eles, é apenas uma tendência ou desafio. Mas para parte do público, aquilo é um convite velado. É aí que o perigo se torna real, porque o mesmo vídeo que para alguns é fofo ou engraçado, pode ser interpretado de forma obscura e predatória por outros. As redes sociais, é claro, lavam as mãos. Dirão que oferecem ferramentas de controle parental, que seguem leis e diretrizes, que não permitem certos conteúdos. Mas todos nós sabemos, onde há interesse, há brechas. E onde há brechas, há exploração. E enquanto discutimos sobre culpa e responsabilidade, o algoritmo continua funcionando. Ele não julga, não hesita, não se importa. Ele apenas entrega o que mantém as pessoas presas à tela. E se isso significa empurrar uma criança para o centro de um palco digital, com luzes que queimam mais do que iluminam, que seja. O algoritmo não dorme. Ele não sente culpa. Ele não entende infância, inocência ou limites éticos. Para ele, cada publicação é apenas um fragmento de dados. Tempo de visualização, taxa de cliques, número de compartilhamentos. Um vídeo de uma criança fantasiada para parecer adulta, dançando uma coreografia com gestos insinuantes, não é, para o algoritmo, algo preocupante. É apenas conteúdo de alta retenção. E quando algo retém, é promovido. Quando é promovido, é replicado. E quando é replicado, se torna tendência. É assim que um comportamento isolado se transforma em uma onda, e uma onda se transforma em maré. A maré, nesse caso, é o fenômeno da adultização. As plataformas sabem disso. Elas conhecem cada métrica, cada padrão de consumo, cada detalhe de quem assiste e do que assiste. Elas têm equipes inteiras dedicadas a mapear preferências, prever tendências, explorar o que prende a atenção humana. E, quando percebem que existe um nicho interessado em ver adolescentes agindo como adultos, elas não bloqueiam, elas refinam a entrega. A justificativa é sempre a mesma. O conteúdo é criado pelo próprio usuário. Ou, cabe aos pais monitorar o que seus filhos fazem. Mas, na prática, essas declarações funcionam como uma cortina de fumaça para encobrir o que realmente importa para a plataforma: tempo de tela. Quanto mais tempo você passa assistindo, mais anúncios são vendidos. E cada segundo que você olha para aquela tela é dinheiro entrando em caixa. É por isso que, enquanto se discute em fóruns e debates sobre responsabilidade digital, vídeos de adolescentes maquiados, com roupas provocantes e poses ensaiadas, continuam aparecendo para milhões de pessoas. O sistema não falha. Ele funciona exatamente como foi projetado. E há algo ainda mais obscuro: a monetização indireta. Não se trata apenas de anúncios. Marcas, empresas e até figuras influentes compram acesso a essa audiência. Pagam para que determinados conteúdos sejam produzidos, patrocinam desafios, oferecem presentes que inspiram outros jovens a imitarem. A estética, o comportamento e até a linguagem vão sendo moldados para atender não a uma expressão autêntica, mas a uma demanda de mercado. No final, o que vemos nas redes é apenas a ponta do iceberg. A parte submersa é composta por negociações, contratos informais, troca de favores e até pressões silenciosas para que um jovem melhore seu desempenho, seja mais ousado, mais chamativo, mais adulto. Enquanto isso, os rostos por trás das câmeras vão perdendo aos poucos a naturalidade. O sorriso deixa de ser espontâneo e passa a ser estratégico. A inocência vai sendo substituída por um olhar calculado, não porque eles realmente entendam o que estão fazendo, mas porque aprenderam, desde cedo, que é assim que se conquista a atenção. Entre milhares de vídeos que circulam nas redes, alguns se destacam não pelo talento ou criatividade, mas pelo desconforto que causam.
São produções onde a linha entre o inocente e o sugestivo foi não apenas borrada, mas apagada. E muitas vezes quem mais aplaude são justamente aqueles que enxergam nessas imagens algo muito além de uma brincadeira. Houve o caso de uma adolescente de 13 anos que, ao participar de um desafio de dança no TikTok, ganhou centenas de milhares de seguidores em poucas semanas. Sua imagem começou a aparecer em fóruns obscuros, compartilhada sem o contexto original, acompanhada de comentários que ela jamais deveria ler. Quando a família percebeu, já era tarde. O conteúdo havia se espalhado por redes paralelas, fora do alcance de qualquer denúncia. Em outro episódio, uma menina de apenas 11 anos foi incentivada pela própria mãe a criar um canal de maquiagem, ensinando técnicas que nem mesmo muitas adultas dominam. O canal rapidamente atraiu patrocinadores, que enviavam produtos caros em troca de vídeos cada vez mais elaborados. Com o tempo, a estética mudou. As roupas ficaram mais curtas, as poses mais insinuantes, e as dicas passaram a incluir comportamentos que não condiziam com a idade. Essas histórias não são exceções. São sintomas de um problema sistêmico, onde a vaidade e a exposição se tornaram moedas de troca, e a infância um investimento a ser explorado. Mas há uma camada ainda mais silenciosa, a pressão invisível exercida por pares e pela própria audiência. Quando um adolescente vê que um amigo ou colega está ganhando fama e dinheiro com um certo tipo de conteúdo, a tentação de seguir pelo mesmo caminho é enorme. E nas redes, a comparação é constante. Não se trata apenas de querer ser bom, trata-se de querer ser visto. E assim a adultização digital se alimenta de um ciclo perverso. Cada novo conteúdo empurra o limite mais um pouco, e cada limite ultrapassado se torna o novo normal. O que antes chocava passa a ser banal. O que era considerado precoce se torna aceitável. E lentamente, os padrões vão se moldando para acomodar essa distorção. O mais perturbador é que para muitos desses jovens não existe um antes para comparar. Eles cresceram já dentro desse ambiente, sem perceber que há algo errado. Para eles, a câmera sempre esteve ligada e a intimidade sempre foi pública. Não se trata de perder a inocência de forma abrupta, mas de nunca tê-la preservado. As marcas da adultização não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, elas se aprofundam, silenciosas, moldando não apenas a forma como esses jovens se veem, mas também como serão vistos pelo mundo. Uma vez que a imagem de um adolescente circula na internet com um certo contexto, é impossível controlar para onde ela vai ou como será interpretada. No futuro, quando tentarem construir suas vidas longe das câmeras, descobrirão que o passado digital não esquece. Um vídeo publicado aos 14 anos pode ressurgir aos 25, carregando consigo lembranças que talvez preferissem enterrar. E o mais cruel é que, muitas vezes, esse passado será interpretado por pessoas que não sabem, ou não querem saber, que ali havia imaturidade, ingenuidade e manipulação. Do ponto de vista emocional, a consequência mais grave talvez seja a identidade fragmentada. Crescer interpretando uma persona nas redes cria uma distância perigosa entre quem a pessoa é e quem o público espera que ela seja. Quando não há mais câmeras, a pergunta silenciosa permanece: quem sou eu de verdade? Alguns tentam sustentar essa persona por anos, mesmo que ela não lhes pertença mais. É como vestir uma roupa apertada demais todos os dias, porque foi assim que as pessoas aprenderam a gostar de você. O desgaste é inevitável. E com o tempo surgem sintomas: ansiedade crônica, depressão, dificuldade em manter relacionamentos genuínos. Há ainda o peso invisível da validação. Quem cresceu recebendo curtidas, comentários e elogios condiciona sua autoestima a essas métricas. Quando o engajamento cai, a sensação de valor pessoal despenca junto. A ausência de atenção virtual é interpretada como rejeição real, e o silêncio da tela se torna ensurdecedor. E então, para recuperar essa atenção, muitos recorrem a medidas mais extremas. Conteúdos ainda mais provocantes, postagens mais ousadas, confissões mais íntimas. É um jogo perigoso,
Porque sempre existe alguém disposto a aplaudir, e sempre existe alguém pronto para explorar. Mas o impacto não é apenas individual. A normalização dessa exposição precoce altera a percepção coletiva sobre o que é aceitável mostrar, dizer ou esperar de um jovem. Os padrões de comportamento da sociedade mudam lentamente, mas de forma profunda. O que hoje parece polêmico, amanhã será apenas mais um vídeo na linha do tempo. O que estamos testemunhando não é apenas uma fase ou uma moda passageira. É uma transformação silenciosa que redefine a infância e a adolescência diante de nossos olhos. Um processo que não se contenta em roubar anos. Ele rouba a essência. E o mais assustador é a forma como aceitamos tudo isso. Seguimos assistindo, comentando, compartilhando. Seguimos alimentando algoritmos que não distinguem inocência de exploração. Seguimos aplaudindo performances que talvez nunca devessem existir. Talvez, um dia, olhemos para trás e nos perguntemos: em que momento deixamos de proteger para começar a expor? E talvez seja tarde demais para responder. Os jovens de hoje carregam um peso que não escolheram. São personagens em um espetáculo que não escreveram, atuando para um público que não conhece seus limites. Um público que muitas vezes não se importa. E nós que assistimos não somos espectadores inocentes. Cada clique, cada curtida, cada comentário é um voto silencioso para que esse ciclo continue. E no fim, a pergunta que ecoa no vazio é a mais incômoda de todas. Quem está realmente no controle? Se você ficou até aqui, lembre-se, o que parece distante pode estar mais perto do que imagina. O próximo vídeo pode não ser apenas mais uma história. Pode ser a história de alguém que você conhece. E no mundo das redes, uma vez que a luz da exposição se acende, as sombras nunca mais desaparecem.